a live para aqueles que se conecten tarde ou por razões de tempo não consigam ver a live. Vai ficar no meu perfil de Facebook, tá? E a partir de amanhã também vai ficar lá no canal de YouTube, tá? No canal de YouTube, por uma questão de não fazer muito extensos vídeos, são editados normalmente, subidos só a parte da introdução, tá? Para ter acesso a perguntas e respostas, por 15 dias cada live fica guardado no meu perfil. Assim que é só ir à parte de vídeos do meu perfil e procurar aquela live que você esteja com vontade de assistir, tá bom? Sem mais preâmbulo. Pessoal, primeiramente desculpa por não ter podido fazer a live da semana passada, só que muitas vezes aqui no templo agendas muito puxadas, muito corridas, então muitas vezes não disponho do tempo necessário como para poder fazer uma live. E prefiro não fazer a ter que fazer na correria uma live demasiado corta, tá? Mas na medida do possível vamos tentar sempre fazer uma live por semana. Falando isso, vamos lá. Ano novo. Com os anúncios dos festivais anuais que se fazem na terra Yorubá, muitas pessoas entraram em contato perguntando sobre, tá? E isso não é só esse ano. Normalmente todos os anos acontece a mesma coisa. Então eu decidi fazer uma live explicando um pouquinho sobre o que seria o tal famoso Ano Novo Yorubá, como que funciona, qual é a sua origem, tá? E eu sei que eu vou tocar e abordar alguns aspectos e algumas questões que são bem polêmicas, porém é a verdade, entendeu? Então não estou nem aí preocupado com o que os demais pensem ou saibam ou intentem passar para as demais pessoas, tá? Vamos lá. De um tempo para essa parte, vamos a falar assim, 15 anos para trás, estão sendo feitos o que lá na terra Yorubá chama-se de Ano Novo Yorubá, Festival de Ano Novo. Então aí temos que diferenciar duas partes. Uma parte que sim procede e outra parte de que não proceda, mas não é bem como normalmente se transmite, tá? Eu não estou falando que seja transmitido por má vontade, mas tem muitas pessoas que infelizmente carecem do conhecimento cultural suficiente e vão repetindo e passando para frente alguns conceitos e práticas que não obedecem ao ICC aborígene, o ICC legítimo, tá? Então, como falei, 15 anos para cá estão sendo divulgados uma série de festivais anuais, tá? Não é menos certo de que sim, na cultura Yorubá, o Ano Novo começaria nos primeiros dias de lo que para a gente aqui no Ocidente seria junho. E vou explicar o porquê. No Kojodá, que seria o calendário tradicional Yorubá, ele se baseia basicamente em dois aspectos. Os ciclos lunares, tá? E a colheita do inhame, tá? O inhame para a cultura Yorubá marca o ciclo anual. Por quê? Porque o produto que é cultivado lá, que é autóctono de lá, que é a base alimentaria do povo. Então, para a cultura Yorubá autóctona, o inhame é um alimento extremamente importante. Sendo assim, ele marca não só a subsistência da própria comunidade, sino assim a própria economia, tá? E, para quem não sabe, no território Yorubá existem basicamente duas estações. Estação seca e estação de chuva. Então, quando é que é marcado o Ano Novo? Não existe uma data, assim como nós que temos um calendário que podemos predecir datas específicas, tá? Para a cultura Yorubá, o ano começa quando sai o primeiro inhame, tá? Da colheita. Sendo de que não é uma cultura que originariamente possua escritura, registro, tá?
é muito importante entender de que não existe unanimidade, porque é uma região muito extensa, geograficamente pode ter divergências, então não vai sair o primeiro inhame no Ileife no mesmo tempo, no mesmo dia, na mesma hora que Noyo, que Nijebu, que Nondo, que Oxobo. Então, cada comunidade, cada reinado, por assim dizer, ele pode chegar a ter seu próprio ano novo. É dizer, eles vão começar a contabilizar um ano novo quando sai o primeiro inhame. Normalmente esse inhame é oferecido para as divindades, ou seja, orixá. Para qual orixá vai ser oferecido só vai depender daquela linhagem, vai depender daquele povoado, vai depender de inúmeros fatores. Então, com isso eu quero explicar que não existe na cultura antiga, tá, nenhum tipo de ritual que seja unânime para toda a própria cultura iorubá, muito menos para o mundo. Agora, você tirar, então é mentira isso do mundial, do festival mundial? Não, não é mentira. O que eu quero tratar de falar e transmitir para vocês é que não é um ritual que obedeça ou que pertença à cultura aborígene antiga. Tá? Quando o Ocidente começou a se interessar pelas práticas espirituais do povo iorubá, muitas pessoas começaram a interatuar e viajar para lá, e inclusive se iniciar e mandar dinheiro. Então o próprio povo iorubá aproveitou essa etapa no tempo como para poder universificar as práticas do Ifá e de Orixá, que seria a mesma coisa. Isso é algo que também hoje vamos a ver um pouquinho sobre isso. Tá? Tem alguns conceitos que já está na hora do povo acordar e começar a entender um pouquinho mais em profundeza sobre isso. O tal do Festival Mundial de Ifá se cria a meados da década de 80. Anterior a isso, tanto o que hoje é anunciado como Festival Mundial de Ileife e posterior, que não faz muito tempo que está se fazendo também o Festival Mundial de Ekiti, ou de Adó Ekiti, era o festival de Ifá de aquela cidade, é dizer, era o Festival de Ifá de Ileife, onde todos os seguidores de Ifá de aquela cidade em particular se reuniam e faziam certos rituais conforme a tradição deles. A mesma coisa acontecia em todos os povoados. Sempre existiu o Festival de Ifá de Oxobo, o Festival de Ifá de Oió, o Festival de Ifá de Badani e assim por diante. Tá? Agora, isso é para ser tomado como uma mentira, que hoje existe um Festival Mundial? Não, não. Até porque em algum momento as tradições começam. Tá? Agora, o que eu não concordo é que seja vendido como que esse ritual vem sendo feito desde tempos imemoriais, porque isso não é verdade. Tá? Outra coisa que me perguntaram muito nesses dias tudo. Babá, qual é a sua opinião sobre a concepção de que estamos no ano 10.000, não sei lá, 60 e pico de anos, tá? Vou ser estritamente direto com a resposta, tá? Se partimos da base que a cultura iorubá não possui escritura, eu não imagino os iorubás registrando absolutamente nada. O registro que tem os iorubás é através da oralidade. É uma cultura muito poética. Para transmitir originalmente informação de uma geração para outra, se utiliza a oralidade. Então não tem o mínimo sentido você fazer um registro de nada. Entendeu? Por isso que até no verso de Fá você não vai achar nenhum verso que fale de estipuladamente naquele verso de um tempo específico. Pode falar antigamente, os antigos faziam, entendeu? Ou as próximas gerações devem fazer, mas não tem registro de tempo, não tem registro cronológico.
Então, essa ideia do 10.060 e pico, tá? Foi criada particularmente por uma comunidade da diáspora iorubá chamada Oyotunji. É um reinado que se criou nos Estados Unidos, tá? E não tem mais de 30 anos. Essa teoria, tá? Até não tem bases arqueológicas como para asseverar uma data de tal magnitude. Até porque o Ilha-Ifé moderno não tem absolutamente nada a ver com o Ilha-Ifé antigo, os vários Ilha-Ifé que são mencionados na nossa literatura sagrada. Esse Ilha-Ifé que existe hoje é uma versão moderna. Tem sua antiguidade? Sim, tem sua antiguidade, mas os vestígios arqueológicos que foram achados mais antigos no Ilha-Ifé atual não superam 1000 anos de antiguidade. Quer dizer, de que essa Ilha-Ifé é bem posterior no tempo a Ilha-Ifé, a maioria das cidades mencionadas como Ilha-Ifé, que são mencionadas tanto em Oriqui como em Verso Gifa. Certo? Então, outra pergunta muito assídua. Todo mundo deve seguir as orientações do Odu, por exemplo, que é tirado nos festivais mundiais? Isso vai depender de cada comunidade, de cada casa. Tá? A minha resposta sempre é a mesma. Tá? Você tem que seguir seu Oluo. Se seu Oluo siga aquele Odu, que não está errado, você siga as orientações do líder de seu templo. Tá? Todo Oluo é chefe de sua linhagem. Então ele é quem marca os desígnios de como são levadas as coisas em cada casa ou em cada família. Entendeu? Aqui em casa não seguimos Odus mundiais. Tá? Quem pertence ao Iju e fala Shuwada sabe que aqui não seguimos nenhum Odu que seja mundial. Tá? Seguimos o Odu que eu mesmo traio para a comunidade anualmente. Tá? Fazemos sim em junho, o primeiro dia de junho. Normalmente, por tradição, aguardamos a que todos os rituais na terra Iorubá sejam feitos para nós tirar o Odu do ano para o templo. Tá? E aí procedemos a seguir as orientações, tá? E todos os integrantes do templo recebem a informação sobre os conselhos, os sacrifícios, os bibo e, no caso que exista necessidade, também os akoshé, que deverão ser utilizados pela comunidade para aquele ano. Tá? Outra pergunta. Por que são extraídos 2 Odu de caráter mundial? Tá? Eu não vou aprofundizar muito na história de porquê, porque é uma interna bastante complicada. Existe uma briga entre vários sacerdotes e cada um formou seu próprio concílio, vamos dizer assim. Tá? Mas nenhum dos 2 festivais mundiais obedecem a rituais ou tradições que sejam antigas. É um movimento, tá, que se caracteriza para dar mais universalidade ao culto de Fá. Tá? Reitero, não vejo isso errado. Tá bom? Aquele que queira seguir esse movimento pode sem nenhum tipo de problema. O problema é falar de que isso pertence praticamente de Curumila vivia aqui na Terra, tá? Quando isso não é verdade, tá bom? Agora, isso também, para quem vai seguir esses Odus e esses festivais anuais, também tem seus contras, tá? Porque normalmente você de alguma forma, direta ou indiretamente, tem que estar relacionado a algum sacerdote ou algum chefe de linhagem que também esteja relacionado a aquele festival. Com isso me refiro a que você tem que ter algum mestre, algum Oluo ou algum líder de sua linhagem que participe ao menos dos rituais que são feitos lá na terra Iorubá. Tá? Na minha forma de ver, não adianta você estar morando numa outra parte do mundo, não ter absolutamente nada a ver com ninguém de lá, entendeu? E seguir orientações quando nem sequer um representante, o chefe seu, a nível espiritual, nem sequer conseguiu nem rezar um obi para apaciguar aquele Fá, não conseguiu fazer
pedidos em nome de você, entendeu? Então, eu não concordo na ideia ocidental de tratar os Odu e Ifá como um signo do zodíaco. Não concordo, tá? Quem me conhece sabe. Para mim, mesmo eu tirando um Odu comunal para o ano de meu templo, tá? Eu sempre digo que toda pessoa tem que fazer seu próprio Odu Ifá, que é uma renovação de votos, é uma purificação e um recomeço individual. Por quê? Eu assevero isso. Porque isso é o que está contido nos versos de Ifá. Não existe nenhum verso de Ifá que fale festival mundial. Existe verso de Ifá que fala da necessidade e a positividade que é que cada pessoa faça seu próprio ritual anual para Ifá. Por isso chamamos de Odum. Odum é algo, quer dizer ano. É o festejo do ano para aquela pessoa. Donde, lógico, tanto o Ifá como o orixá da pessoa vão ser purificados, vão ser alimentados. Tá? Pode levar ou não festejo, isso já é mais de caráter cultural que espiritual, aunque alguns Odu também recomendam, aconselham a aquela pessoa que faça festa. Tá? Também tem Odu que é importante para aquela pessoa que faça festividade, tá? Que reúna muitas pessoas dentro de sua casa. Tá? Mas o importante é que aquela pessoa renove seus votos com aquela divindade, tanto seja Ifá como Orixá. Tá? É importante que você entenda então que não é algo que vem desde o primórdio, não é algo antigo, não tem mais de 30, 40 anos. Tá? Cada cidade desde sempre festejou seu próprio festival para a cidade. Tá? E se você não pertence àquelas linhagens, tá? Ou vai até lá, participa, ou tem alguém, alguma liderança de sua própria linhagem que participe lá e que esteja de alguma forma direta ou indiretamente ligado àqueles rituais, eu não vejo a ligação de que todas as pessoas do mundo sigam aquelas revelações que Ifá traz, tá? Outra coisa de que eu sempre acostumo falar para as pessoas é de que é muito difícil fazer uma previsão através do Ifá, e eu não estou duvidando dos sacerdotes que fazem a consulta para Ifá, mas é muito difícil que através de um Odu Ifá preveja mensagens para o mundo todo. Tá? É algo um pouco incoerente. Tá? Se poderia chegar a fazer algo similar, sim, mas se todos os chefes de todos os linhagens de Ifá do mundo participam da mesma adivinação. Tá? Mas mesmo assim, eu não concordo com o fato de que Ifá possa revelar assuntos estratégicos, profundos, eficientes e diretos para o mundo todo. Tá? Então, falando isso, cada pessoa deveria seguir seu próprio Odum, é dizer, seus próprios rituais anuais para seu Ifá. Tá? Ou Orixá, que também existe Odum Orixá. Tá? Isso também é importante. Quando falamos de Ano Novo Yorubá, primeiro, não é um ano novo para toda a terra Yorubá. Quando falamos de Ano Novo Yorubá, não estamos incluindo todas as comunidades dos demais orixás. Tá? Até porque, tanto no festival anual que se faz para o mundo todo, Nilé e Fé, como aquele de Kichi, tá? O oráculo consultado e os rituais e o orixá propiciado é Ifá. Então, isso é para os seguidores do Ifá. Isso não abarca todo o Ixexé. Tá? Por mais de que existam movimentos que sejam ifacentristas, tá? Mas isso não abarca todo o Ixexé. Lo que sempre se fez
na terra Yorubá desde sim tempos imemoriais é que cada comunidade se reúna para, quando sai o primeiro inhame, que normalmente é nos primeiros dias de junho, que normalmente isso vai depender também da chuva, da sequia, por isso que não existe tampouco uma data certa. Tá? Quando sai o primeiro inhame, aquelas comunidades se reúnem, tá? Oferecem aquele inhame para aquela divindade ou para aquelas divindades, tá? E começam a fazer os rituais para receber o ano novo que está começando, porque aí o ciclo de colheita, de preparar o chão, de começar a fazer de novo a plantação para o inhame que vai ser recolhido no ciclo seguinte, vai começar novamente. Então se marca a extração do primeiro inhame como ano novo, tá? Aí começa o ciclo de novo. E obviamente eles seguem com seu ciclo de Osé, de Itadogun e tudo mais, tá? Então quando falamos de ano novo Yorubá, não estamos incluindo a todo mundo e não estamos incluindo a todo o que compõe todas as comunidades de Xexé. Isso é importante salientar, tá? Agora, os dois festivais mundiais, sim, foram uma movimentação de marketing, tá? Para levar as tradições Yorubá para o mundo todo. De alguma forma, eu não estou falando que seja mal intencionado, marketing bem utilizado, positivo, tá? Levaram, foi criado esse movimento para que todos os seguidores de todo o mundo se sintieran parte de um movimento só, tá? Até aí tudo legal. Reitero, aquele que queira ou que seja orientado por seu Oluo para seguir aquelas recomendações de Fá que são extraídas tanto em Ileife como em Equiche, pode sem nenhum problema. Eu estou falando como eu faço aqui no meu templo, tá? Não, aqui não seguimos as orientações de nenhum festival mundial. E sabemos que não é o ano novo para toda a terra Yorubá. Em todo caso, é o ano novo para aquela comunidade ou aquela cidade em particular. Tá? Por quê? Porque naquela cidade saiu o inhame novo. E de repente, em outra cidade, demorou a sair porque não choveu tanto. Ou uma cidade ou uma região de terra Yorubá pode ter tido mais sequia que outra, então vai se demorar mais. Se entende? Então, isso sim é tradicional. Tá? Isso é antigo mesmo, tá? Se guiar por Koyotá, que é um calendário que está muito ligado à própria natureza. Tá? Agora, ditaminar uma data fixa para dizer, olha, para a comunidade de Orixá, o ano novo Yorubá vai ser tal data, e nós estamos no ano 2064, isso aí eu já expliquei qual é a origem, que pode ter sido bem intencionado, mas não é a realidade, tá bom?